Hoje a gente comemora... Hoje não, faltam alguns minutos ainda, né? Amanhã, na verdade, dia 13, a gente comemora 5 aninhos juntos. E aí a gente resolveu parar um pouquinho e contar um pouquinho da nossa história, que é bem diferente, né? Dos casais normais que vimos por aí. E por onde a gente começa? Fala mais Pelo um. início ali, foi o pai e a tua mãe, né? Uhum. Se conheceram. Os nossos pais, para quem não nos conhece, né? Que nos conhece só do YouTube, os nossos pais, minha mãe, pai dele, são casados há 12 anos. E é uma longa história. Em 2008, não é 2007, em 2008, a gente se conheceu através deles, né? Eles começaram a namorar e daí eles nos apresentaram numa lancheria que tem em Pelotas, Punch Dog Companhia, para quem conhece, né? Quem é de Pelotas me conhece. E aí a gente se conheceu, óbvio que quando a gente se conheceu a gente não tinha interesse nenhum, assim, a gente, né, tava sendo apresentado como eu, filha da minha mãe, e ele, filho do pai dele. A gente nem imaginava que um dia a gente estaria junto aqui, eu acho, naquele dia, né? E aí a gente ficou muito amigo, a gente foi se tornando muito amigo. Na verdade, tu não tinha tanto contato com teu pai assim antes, né? Tu foi te aproximando mais quando eles casaram. A mãe insistia. E aí ele começou a ir mais lá pra casa. Mas, no início, assim, a gente era só amigo mesmo, porque... Gente, vocês não reparem que a gente tem um pequenininho aqui do lado. Fala, filho, quer sair? Esse é o nosso pequenininho. Tem 2 aninhos, ele vai ficar aqui com a gente. Então, gente, continuando. E aí a gente ficou muito amigo, né? Na época, ele namorava com uma pessoa e eu namorava com outra pessoa. E, por incrível que pareça, a gente já teve momentos os 4 juntos. Ou poucos momentos, mas a gente teve alguns momentos, a gente lembra e parece que nem foi nessa vida. Muito estranho. É muito engraçado lembrar disso. Aí a gente foi sendo amigo, foi se aproximando, a gente foi muito amigo, né? A gente tinha bastante intimidade, a gente era amigo, assim, bem íntimo, sabe? Mas a gente não passava pela nossa cabeça no início. Não tinha vergonha do outro, né? Não tinha vergonha, é verdade. E a gente viajava juntos. O que tu vai contar pra eles? Que tu é a coisa mais linda do mundo? É. Uhum. E esse coração aqui, quem é que deu pra mamãe? Foi o papai? Que bonito! O que diz aí? Eu te amo. Tá, aí a gente viajava juntos e tudo mais. E aí, quando eles resolveram casar, porque eles eram só namorados, aí eles resolveram juntar os paninhos e também casar. Eles fizeram uma cerimônia bem legal, assim, bem diferente. Bem parecida com o que a gente fez, né? Eles foram para um lugar, cada um pagava o seu, aquela coisa bem moderna. E eles fizeram uma cerimônia, levaram o pessoal do cartório, né? E casaram. Aí depois do casamento deles que começou a mudar um pouco, né? No casamento deles, quando eles saíram de lua de mel no outro dia, eu terminei o meu relacionamento e o Murilo ainda namorava. E daí, quando eles voltaram de lua de mel, a gente foi acampar. E aí lá porque eles têm um sítio, né? No caso era o sítio do vô dele, agora é do pai dele e da irmã dele. Mas era o sítio dos avós. E aí a gente foi acampar. E no acampamento que a gente meio que começou assim a sentir alguma coisa diferente. Isso há 10 anos atrás, né? Praticamente, uns 11 anos atrás. E aí
lá a gente dormia junto na mesma barraca, a gente pescava, a gente se divertia muito juntos. E aí a gente começou a sentir uma coisa diferente. A gente dormia junto, assim, tipo, junto, um do lado do outro. E só de estar junto, assim, um do lado do outro, a gente já tava feliz, sabe? Acho que demorou um tempo, assim, pra gente querer mais alguma coisa. A gente começou a entender aos poucos que a gente se gostava mesmo, sabe? Não era só como amigo. E foi bem aos poucos, foi bem devagar. No sítio não aconteceu nada demais, a gente só ficava junto, assim, que nem a gente tá agora, sabe? E a gente dava tudo, todas as oportunidades que a gente tinha, a gente queria ficar junto. Mas teve um momento que acho que marcou. Que foi quando a gente dormiu junto. Uma tarde ali, né? Eu tenho uma irmã que tem 16 anos. E na época ela era hoje. E na época ela era pequenininha, tinha uns 5 anos. E ela pegou no sono à tarde. Todo mundo na casa do sítio ali, todo mundo junto, né? E ela pegou no sono no sofá. E aí o Murilo também pegou no sono. E eu deitei do lado dele assim e peguei no sono. E aquilo ali eu me lembro que eu sentia e ele também falou que sentiu naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, que a gente se gostava. E aí, depois disso a gente foi, tipo, conversando, a gente trocava, acho que mensagem pelo Orkut na época. Ou até pelo, sei lá, a gente trocava MSN, né? A gente trocava mensagem assim. Conversava e tal, e a gente começou a, tipo, meio que abrir o jogo um pro outro, aos poucos, né? Mas a gente não tinha coragem e tal. Até que um dia a gente ficou a primeira vez, deu um beijo, ficou. A gente deu um beijinho no meu quarto, antigo quarto. Foi bem rápido, assim, eu me lembro que minha mãe disse, vamos arrumar a cama de vocês, que vocês fizeram uma bagunça, e a gente subiu e deu um beijinho. Nós estávamos solteiros, os dois, é verdade, bem lembrado. Que a gente foi bem taxado na época de, né? Enfim, a gente estávamos solteiros os dois, e aí a gente ficou, deu um beijinho, e aí depois daquele dia a gente foi indo, sim, mas sempre escondido, a gente não contou pra ninguém. Eu demorei meses pra contar pra minha melhor amiga, porque eu também tinha medo que ela falasse alguma coisa. Enfim, eu tinha medo, né? E aí a gente não contou pra ninguém, enfim, a gente demorou uns meses e a gente ficava escondido. Toda vez que ele ia pra lá no final de semana, a gente acabava ficando, assim, sempre os beijinhos, aquele namoro bem infantil, bem inocente, sabe? Nós dois éramos virgens, enfim. E aí, eu me lembro que ele ia no final de semana pra lá, porque eu dizia, ai mãe, pede pro Murilo vir pra cá e tal. E aí, claro, minha mãe começou a notar, porque eu nunca pedia pra ele ir. Comecei a pedir. Eu nunca pedia pra ele ir, né? Comecei a pedir. E outra coisa que a gente antes estava sempre de bobagem, de frescura, brincando, e depois a gente meio que parou. Porque a gente não queria demonstrar que se gostava, enfim, e a gente começou a ficar mais envergonhado um com o outro. E a minha mãe é super ligada nessas coisas, né? E ela já... né? Mas ficou na dela. Aí... O Murilo ia lá pra casa e tudo mais. E a gente foi assim, bons meses. 5. 5. Oi. 5. 1. Aí, a gente ficou uns bons meses namorando assim, escondido. E a gente tinha medo de falar, e, enfim, a gente também queria ter certeza que a gente se gostava mesmo, né? Antes de falar qualquer coisa. Aí a gente falou pros nossos amigos, depois de alguns meses, pra minha amiga, e ele falou pro amigo dele, pro Gabriel. E... depois de um tempo a gente decidiu, vamos abrir o jogo, né? Vamos ver o que eles vão achar. A gente era bem criança. Era o que a gente queria, né? A gente era bem criança na época, né? Então eu entendo um pouco, assim, que no caso ninguém aceitou.
Ninguém. Tipo, foi uma luta no início. Nem a minha mãe aceitou no início, né? Ninguém queria, porque eles achavam assim que a gente era criança, que a gente não sabia o que a gente estava fazendo, que a gente estava misturando as coisas. E aí, não era, né? Mas a gente também não tinha certeza. E hoje, como mãe, eu entendo eles, assim, eu entendo o que eles pensavam. E aí, a gente continuou assim, querendo e tudo mais, querendo. Eu me lembro que a gente se via. Toda vez que a gente se via, a gente mais queria. Aí, nessa época, eu fui morar com a minha avó, porque eu entrei em atrito com a minha mãe. Foi uma loucura. O Murilo se afastou do pai dele também, né? O pai dele não... Tudo mudou de novo. O pai dele, tipo, não aceitava de jeito nenhum. De forma nenhuma. Parte da família dele. E aí, a gente... ficou uns 3 meses assim, a minha mãe aceitou, meio que não querendo aceitar. A mãe dele sabia também da história, aceitava, assim. O pai aceitou, mas não queria ver, né? O pai dele aceitou, mas não queria nem contato com ele. E aí, claro, né, com toda essa barreira, a gente não conseguiu ficar junto, assim, não tinha como. E aí... Mais uma pedra. O Bento tá brincando com a cachorra vem atrás dele e ele foge. Dá oi. Essa é a Maia, nossa biscuizinha, que o Bento azucrina ela e ela azucrina o Bento. Essa é a nossa familhinha agora, né, filho? Uau! A Maia. Oi. Babá quer brincar contigo. E aí a gente se afastou, né? A gente terminou e se afastou, claro. E aos poucos a gente foi se vendo, assim, era aniversário da minha irmã, enfim. Até que nasceu a Glauciane, que é a nossa irmã em comum. Em 2012 nasceu a nossa irmã. E aí que realmente a gente se afastou, né? Porque aí a gente ficou pensando, pô, a gente tem uma irmã em comum, né? E a gente é muito apaixonado por ela até hoje, né? E aí, claro, né? Mais ainda nos dificultou, assim, sabe? A gente não queria mais fazer bobagem, a gente também... Acho que passava pela cabeça, assim, tipo, eu gosto, mas será que eu gosto? Mas será que não? E aí, claro, eu tive outros relacionamentos. Era algo bem sério, né? Em função do relacionamento dele. Sim, não era uma coisa assim, tipo, não deu certo. Não, a gente realmente não tinha como estar junto. Era uma coisa muito complicada. Os nossos pais se amam muito, né? Sempre se amaram muito. E aí, com o nascimento da nossa irmã, aí mesmo que ficou bem complicado. E aí... Mas a gente se via sempre nos aniversários dela, nos eventos, ele é dindo dela junto comigo. A gente batizou junto. E era... Toda vez que a gente se via, a gente, né, sentia aquela coisa assim, tipo... Poxa, né? Até que uma vez a gente... Uma vez não, várias vezes a gente se via e às vezes a gente, quando a gente tava solteiro, a gente acabava, né? Sempre, ou a gente se beijava, até que... muito importante, que eu não citei. Quando a gente namorou, antes da gente terminar, a primeira vez, a gente perdeu a virgindade juntos, né? E... Não é que tem criado mais um laço, né? Não tem nada a ver, mas era uma coisa que a gente se olhava também e às vezes fortalecia, né? E aí a gente se encontrou uma vez no aniversário da minha irmã e da nossa irmã, que elas estavam fazendo juntas, de 10 e de 1, lembra? E aí eu fui pra casa dele, a gente meio que conversou em voltar de novo e tal.
E aí o Murilo mandou mensagem pra mim, não é assim, acho melhor não e tal. E aí eu tirei da cabeça. Aí eu até fiquei noiva depois, achei que nunca mais. Pra mim, eu tinha certeza que nunca mais a gente ia ficar junto depois disso. E aí, a gente, em 2014, eu fiquei solteira de novo. O Murilo tava solteiro, a gente foi numa festa de final do ano do trabalho do pai dele, que ele trabalha no IFE há 26 anos. 13 de dezembro. 13 de dezembro. E a gente se conheceu no dia 13 de dezembro de 2008. A gente se conheceu dia 13 de dezembro de 2008. E a gente se voltou de novo, né? Dia 13 de dezembro de 2014. Nessa festa a gente dançou, o Murilo mandou uma mensagem pra mim, brincando assim, eu não me lembro direito o que era. Mas ele... Foi debochada do meu pai, da tua mãe, alguma coisa. Debochando deles. E a minha mãe sabia que a gente se gostava, sabe? Sempre soube. Pô, e depois de anos, ela continuava vendo que a gente se gostava. Então ela falou, quer saber? Eles já estão grandinhos. Pegou e mandou uma mensagem pro Murilo, ou falou pro Murilo, convida ela pra dar uma volta. E falou pra mim, eu acho que o Murilo quer dar uma volta contigo. Minha mãe era amor, né? E aí eu tava de carona com eles e o Murilo com a moto dele. Aí o Murilo mandou mensagem, vamos dar uma volta e tal. E eu falei, quer saber, vamos. Marquei até o encontro que eu tinha. E aí eu falei, só faz assim, ó. Porque ele morava bem pertinho de onde mora minha avó, né? Tipo, 2 quadras. Era próximo. Aí eu falei pra ele, eu vou pegar minha bis e a gente se encontra, né? Aí eles foram, porque como eu morava com a minha avó, né? Eles foram pra casa deles. Eu peguei minha bis e fui encontrar ele no Laranjal. A gente ficou, acho que 5 minutos conversando. E aí começou a chegar umas pessoas, assim, que a gente ficou com muito medo. Madrugada, né? Madrugada, era. Pessoal bêbado na praia. E aí a gente ficou com muito medo, porque cada um tava com a sua moto, né, e tal. Aí a gente, vamos embora. A gente pegou e foi embora. A gente começou a conversar depois dali. Até que... Aí no outro dia, eu acho que foi lá em casa. Não me lembro, eu sei que um dia... a gente já conversou ali, já despertou tudo de novo e... Aí a gente... Depois dali já... Combinou um dia que eles não estavam em casa. A gente ficou naquela coisa de novo de falar. E aí eles estavam alugando casa no Laranjal. Isso mesmo. E aí como eles estavam lá, eu disse, não, eu vou ficar lá contigo na tua avó. Isso mesmo. Aí a gente ficou uns dias. Aí a gente realmente confirmou que a gente se gostava, né? Porque a gente já sabia, que nosso coração já sabia. E a gente saiu com os teus amigos e não podia tirar foto. A gente foi num amigo secreto de uns amigos da Andra e do Bruno. Eles vão ver esse vídeo e eles vão lembrar. E a gente não podia tirar foto nesse amigo secreto porque a gente não queria que ninguém visse. Aí a gente tirou foto e guardou, né? E aí a gente pegou e conversou. Aí a gente resolveu, né? A gente é grandinho, eu moro com a minha avó e ele não depende do pai dele também. A gente resolveu aos pouquinhos começar a abrir o jogo. A gente abriu o jogo pra minha mãe, pra mãe dele. Depois a gente conversou com o pai dele. A minha mãe já tinha feito uma caminha, como ela fala, né? Já tinha conversado, dito várias vezes que a gente se gostava. Ele já estava preparado. Aí minha mãe foi dando uns toquezinhos. A gente foi na praia uma vez. Eles nos viram juntos, mas não juntos, sabe? Tipo, chegamos juntos na casa. Chegamos juntos na casa. Aí minha mãe dizia, ele só não quer ver. Aí a gente pegava e ia pra praia e tal, e voltava ali e chegava na frente da casa, largava as mãos. Chegava na frente da casa, largava as mãos. Parecia que era tempo atrás, né? Aí foi rapidinho, assim, seguidinho ele já aceitou numa boa, depois a família dele, que já foi mais complicada, assim. Antes de eles voltarem pra cidade ali, nós já íamos... Já ia dormir lá e tudo mais, né? Já dormir lá juntos, enfim. Ele não queria ver no início, mas depois ele, se acostumou. E aí, a gente tem uma referência à Dinda dele, né? Que ela era bem contra, porque ela também pensava como o Glaucio, que a gente ia desistir, enfim, né? Que ia ser uma coisa passageira. Até ela conversou com o Murilo e hoje ela é apaixonada pela nossa família, por nós três, por tudo. E o pai também. E o Glaucio mais ainda, né? Liga todos.
Ele nem imagina a gente separado, Deus o livre. A gente às vezes dá umas... O ruim é que a gente tem muita intimidade, né? Tipo, ele não é meu padrasto, ele é meu sogro, ele é várias coisas, é amigo. Então a gente, se tiver que brigar na frente dele, a gente bem que briga às vezes e ele fica tipo, não briguem, parem. Não quero que vocês briguem na minha frente. Tipo assim, mudou total. Então, essa é a nossa história. A gente comemora hoje 5 anos que a gente voltou. Em janeiro a gente faz 4 aninhos de casados, que a gente também casou como eles, a gente foi pra um lugar, enfim, né? Casamos no civil, a gente ainda pretende fazer alguma coisa no religioso, não casamento, porque não é muito do nosso feitio, né? Mas alguma coisa assim, simbólico, uma coisa mais nossa cara. Enquanto isso, o Bento tá lá na sala fazendo horrores. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like pra gente. Comentem a história de vocês, que a gente também vai adorar saber. E até a próxima.